paz esteja em todos os nossos lares. É o que eu desejo. Estava falando sobre o problema da obsessão. E hoje eu vou falar sobre a cura da obsessão. A obsessão é uma doença espiritual e, por conseguinte, deve ser tratada espiritualmente. É melhor, quando se manifesta em caso de obsessão, procurar um centro espírita, cujos diretores já possuem a necessária experiência para cuidarem desta espécie de doença. Procurado que seja o centro espírita, a família do obsedado não deve ficar inativa. É preciso que o tratamento seja auxiliado por todos. O concurso de toda a família é muito importante, porque, como sabemos, nem sempre o visado é obsedado, mas sim uma ou mais das pessoas que o cercam. Muitas vezes, o obsedado é um simples instrumento com o qual o espírito obsessor fere aqueles dos quais guarda ressentimento. A prece presta um auxílio valioso. Todo obsedado e seus familiares orem humilde e sinceramente, implorando o socorro divino. Estudem o Evangelho e passem a viver de acordo com seus ensinamentos. Armem-se de resignação e paciência e aguarde serenamente que a misericórdia do Senhor se manifeste. Esperando a ambicionada cura, não se esquecerão de orar também pelo espírito obsessor. A oração carinhosa toca-lhe o íntimo e o predispõe para o perdão e para o amor. Não pense, contudo, que a cura se efetuará da noite para o dia. É raro que o obsessor se regenere e deixe a sua vítima logo durante as primeiras sessões. Geralmente passa algum tempo antes que ele se converta. Podemos tomar como lei o seguinte: enquanto o obsedado e sua família não pautarem seu viver de conformidade com os ensinamentos do Evangelho, não poderão influir decisivamente sobre o espírito obsessor, para afastá-lo e livrarem-se de sua influência. Indicaremos os modos pelos quais se combate as obsessões e com êxito. Porém, é bom notar que a frequência assídua a um centro espírita é indispensável. Quando a obsessão é causada por deficiências morais, é imprescindível que o obsedado reforme radicalmente seu caráter. Se é dado aos vícios, é preciso abandoná-los. Se é mau e vingativo, precisa se tornar-se bondoso. Se é orgulhoso, é preciso tornar-se humilde e tratar a todos fraternalmente. Em resumo, é preciso refrear as paixões até extingui-la e transformar as más qualidades em boas. Os espíritos desencarnados que guardam alguma queixa contra nós podem vingar-se obsedando-nos. Para evitar que isso suceda, tenhamos o cuidado de não fazer inimigos. Se acontecer que haja algum atrito entre nós e outro, dentro do menor prazo possível, devemos desfazer a inimizade e transformá-la em estima. Nunca deixemos que o excessivo amor próprio nosso abafe nossos bons sentimentos.
Concluímos, então, que o único remédio para curar as obsessões causadas por inimigos desencarnados é o perdão mútuo. Nas sessões espíritas, encarnados e desencarnados entram em explicações e se perdoam. O remédio para a cura de obsessões motivadas pela mediunidade é o desenvolvimento da mediunidade. Então, há casos que não é aquele inimigo nem que fez mal, é que ele está propenso, né, a receber qualquer tipo de espírito, qualquer sofredor. Então, ele se aproveita da oportunidade para obsidiar aquele médium que não quer trabalhar, não pensa em trabalhar, e eles aproveitam a ocasião. E logo que o obsedado desenvolva sua mediunidade, a obsessão cessa. Todos os médiuns que se desvirtuam sua mediunidade perdem a proteção dos espíritos superiores e passam a ser perseguidos pelos espíritos inferiores que lhes causam a obsessão. É obrigação de um médium zelar ativamente para nunca perder tal proteção. Entretanto, se isso acontecer, empregará todos os esforços para regressar ao bem e ao bom caminho e manterá o firme propósito de nunca mais errar. Então, vocês estão vendo, gente? Quanta orientação boa, mas também entram muitos problemas no meio, não é? Muitos não aceitam o espiritismo, não aceitam ir no centro. Isso é para a pessoa pensar. A possessão agora, gente. Possessão. Quando o espírito obsessor tem como sua vítima uma afinidade fluídica quase perfeita, a obsessão apresenta um aspecto mais grave, porque se transforma em possessão. As irradiações fluídicas do possesso combinam-se muito bem com as do espírito possessor, fazem com que o perispírito dos dois se una, e em seguida o espírito possessor paralisa a vontade do encarnado, e daí por diante subjuga-o inteiramente, a ponto de se notarem no possesso duas personalidades, a dele e a do possessor. Os característicos de um possesso são os de um louco furioso. Corre pelas ruas, rasga a roupa, arroja-se ao chão, atira-se contra as pessoas. Outras vezes, fala sozinho durante horas, faz discursos ou mantém conversas absurdas. Vejamos então a cura da possessão. Cura-se a possessão organizando sessões especiais para a doutrinação do espírito possessor. A essas sessões não se admite assistente, nem mesmo os familiares do doente. Escolhem-se os médiuns apropriadamente bem desenvolvidos. O doutrinador, os médiuns e o possesso são os únicos que participarão dos trabalhos. O possesso será colocado à mesa entre dois médiuns. É comum o possesso levantar-se, andar pela sala, querer fugir, e deixá-lo e firmar a concentração. Então, quando ele acontecer isso, é melhor deixar ele à vontade ali e continuar, sempre firme na concentração. Caso haja necessidade, o possesso poderá ser seguro firmemente. Mesmo segurando-o, todos devem estar concentrados, o melhor possível. Dificilmente se conseguirá um resultado satisfatório logo nas primeiras sessões. Somente ao cabo de algum tempo é que se notará que o espírito começa a ceder, tornar-se mais manso, sentir desejo de largar a sua vítima e regenerar-se.
Gente, vocês estão vendo, e é bom para quem nunca ouviu falar sobre isso, nunca, porque às vezes foi criado noutra religião, nenhuma religião, como está acontecendo. Vocês conhecem jovens por aí que não seguem nada. Eles falam, pra quê? Quando ficar velho, eu vou. Quando ficar adulto, eu vou. Depois, mais pra frente, surgem muitos problemas durante a vida, que no final das contas ele acaba não indo mesmo em lugar nenhum. Mas isso fica assim, né? Porque se nós formos detalhar cada coisa, ou se preocupar com tudo, não dá certo. Então, a finalidade é de passar essas ideias para nossos amigos, companheiros, irmãos, para que eles possam tomar providência quando tiver alguém nessas condições. Não deixe a revelia. Não fiquem parados. Não fiquem omissos, gente. Porque a omissão também é cobrada quando a gente passa para o lado de lá. A pessoa fala, eu não fiz nenhum mal, gente. Nossa, e aí os técnicos espirituais vão falar, e por que você não fez nada? Ou partiu para algum procedimento? Tudo isso, gente. Né? Porque tem gente que sacode o ombro e fala, ele está merecendo, ele está errando porque deve ter feito alguma coisa errada. Mas nós todos fazemos coisas erradas, gente. Né? E existem casos de obsessão que talvez depois vai ser falado, que a pessoa passa a vida inteira com a atuação do obsessor. E vocês vão falar, mas por que Deus permite isso? Com a finalidade única dele... quando nós fazemos as coisas erradas, nós machucamos muita gente, ofendemos muito, né? E há casos muito graves, gente. Então, esse obsessor fica à procura daquele encarnado e acha ele. Ele acha aquele encarnado que em outras vidas prejudicou ele demais e começa a obsidiar. E devido à gravidade daquilo que ele fez para aquela entidade, para aquele ser, então ele fica sofrendo as atuações dele, a sua perseguição. Como castigo, pode-se dizer, dele mesmo. Não castigo de Deus, gente. Deus não castiga ninguém. Apenas para ele se castigar e ver que aquilo que ele fez contra o outro foi muito grave e muito sério. Até que os dois, numa encarnação, ou mesmo lá do lado de lá, se conscientize que não é por aí, que é o que quando termina a obsessão, um acertar com o outro. Então, quando são dois teimosos, então, é muito difícil acabar. Então, até uma próxima e que Jesus esteja conosco.